Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com você? Irmãos, se tem algo que Deus é e a gente percebe em toda a palavra de Deus, é que Ele é um Deus fiel. Você já reparou como Deus é fiel? Quando a gente observa na palavra de Deus, Deus, por diversas vezes, Ele fez aliança com o ser humano. E as alianças que Deus fazia com o ser humano e fez eram sempre alianças que ele ia abençoar. E, irmãos, presta atenção. Quando nós fazemos uma aliança significa uma sociedade. Quando nós nos casamos, por exemplo, nós fazemos uma aliança com a nossa esposa. A esposa faz uma aliança com o seu marido. E isso quer dizer que ali existe uma sociedade. É como se os dois estivessem mesmo, de fato, montando uma empresa. E ali os dois têm direitos naquela sociedade e têm deveres. Existe então um contrato entre os dois. Eu queria falar disso aqui com você e que isso que nós vamos falar aqui possa trazer mais seriedade no nosso relacionamento com Deus. Olha, a primeira aliança, irmãos, que eu queria falar, que a gente vê na Bíblia, é a aliança que Deus faz com Noé. Ali a gente vê o caráter de Deus. Deus tinha pegado uma terra que estava totalmente corrompida, totalmente destruída. Naquela terra totalmente destruída, ele encontrou um homem que não tinha se corrompido, que não tinha se misturado com aquele povo. E ele escolheu este homem para recomeçar a humanidade, para começar do zero. E ali Deus manda o dilúvio. E o dilúvio vem, a Bíblia diz que o dilúvio vem e leva a todos. E todos então morrem, menos a família de Noé. E quando termina o dilúvio, quando as águas baixam e Noé desce ali da arca, aquilo que acontece, irmãos, é fantástico, porque a Bíblia diz que aparece um sinal no céu, que é o arco-íris, e Deus fala com Noé: olha, esse arco-íris simboliza a minha aliança com o ser humano. E essa aliança quer dizer o meu contrato com o ser humano, a minha sociedade com o ser humano. E eu prometo que nunca mais eu vou destruir a terra com água, dessa forma que eu fiz. Isso está lá em Gênesis 9, eu quero ler para você, 9, 12 e 13, fala assim, olha: e disse Deus, este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres vivos que estão convosco, por gerações perpétuas. Olha que era para sempre. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de aliança entre mim e a terra. Então, essa aliança que Deus fez com toda a terra é que ele não destruiria mais a terra com um dilúvio. Ele não faria isso mais. Então Deus ali, ele faz uma aliança que é para o benefício humano, para o bem-estar humano. A segunda aliança, irmãos, que a gente pode lembrar, é a aliança, por exemplo, que Deus fez com Abraão. Lembra da aliança com Abraão? Abraão era um homem que estava ali. Deus viu nele uma retidão, né? Da mesma forma que viu em Noé, e decidiu então a fazer de Abraão um povo, uma nação. E Deus escolhe Abraão para fazer essa aliança com ele. Está em Gênesis 17, versículo 4 e 5, fala assim, olha: eis que a minha aliança é contigo, e serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, por pai de muitas nações te construí.
Então ali, Deus ele faz uma aliança com Abraão. Qual que é a aliança, irmãos? Que Abraão seria pai de muitos filhos. Que Abraão seria pai de uma multidão de nações, de uma nação, de um povo. Para um homem, irmãos, que a esposa, até então ele não tinha nenhum filho. A Bíblia diz que Abraão não tinha nenhum filho e diz que, para piorar, a esposa de Abraão, ela não podia gerar. A Bíblia diz que Sara, ela era seca no ventre. Ela não podia gerar. Mas Deus faz uma aliança com Abraão e fala: eu vou te dar filhos, muitos filhos. Essa aliança com Abraão, irmãos, ela é fundamental para a história da Bíblia. Deus ali, ele não estava só priorizando dar filhos a Abraão, mas ele estava ali por meio de Abraão, prometendo que ele faria uma grande nação, e dessa nação nasceria uma multidão de nações, que hoje é a igreja. Então Deus formou em Abraão um povo, daquele povo saiu Cristo e do Cristo saiu a igreja. Que aliança maravilhosa, que Deus fiel, irmãos, que promessa bendita que até hoje tem se cumprido. Você consegue compreender a grandeza desse Deus na nossa vida? A terceira aliança que eu queria falar é a aliança no Monte Sinai. Já não bastava todas essas alianças aqui, essas duas alianças que eu falei, de bênção para a nossa vida, mas Deus ainda fez uma aliança com Moisés no Monte Sinai. Lembra dela? Êxodo 19, versículos 5 e 6 fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha prioridade peculiar entre todos os povos. Olha o que Deus estava aliançando, irmãos. Aquele que fizesse essa aliança com ele, de quê? De guardar a aliança, de ser fiel a ele como ele estava sendo fiel. Aquele que fizesse isso seria prioridade peculiar de Deus, prioridade particular de Deus entre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha o que Deus está, então, prometendo para a humanidade. Olha o que Deus está se aliançando ali, se associando, né, formando essa sociedade ali com Moisés. Deus está, irmãos, deixando ali toda a sua majestade para fazer uma aliança com o ser humano, que é pecador, que é pobre, porém é amado por Deus. E Deus sai do seu alto e sublime trono para se aliançar com o homem. Essa aliança ali no Monte Sinai, ela foi estabelecida com o povo de Israel, onde Deus deu a lei como um guia para eles compreenderem, para eles terem uma vida santa. Essa aliança destaca, por exemplo, a importância da obediência, a importância da santidade. Você lembra disso? Esta lei é a lei que Deus dá a Moisés. Mas eu queria falar da aliança, irmãos, mais linda que Deus fez com o ser humano. No Velho Testamento a gente vê essas três alianças aí maravilhosas, mas eu quero falar da aliança do Novo Testamento. Em Efésios, capítulo 5, no versículo 25 até o 27, fala assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, a aliança de Cristo com a igreja
ela é comparada à relação de um marido com uma mulher, aonde Cristo é esse marido e que se entregou pela sua esposa, que é a igreja. Ele, se entregando, santificou ela e preparou ela para estar em perfeita comunhão com Deus. Cristo, ele veio e nessa última aliança, e a Bíblia chama de nova aliança, uma nova aliança. Essa nova aliança que Cristo fez agora com a igreja, ela é deixada para nós como a aliança eterna entre Deus e o seu povo. Cristo morreu, irmãos. Ele deu a vida dele. Ele deixou a sua glória para ter uma aliança conosco. Ele deixou a sua glória de filho, deixou o seu status de filho para se tornar como um de nós. Entende isso? Para ter um corpo igual ao nosso. Cristo deixou a sua glória para se manifestar aqui na terra e ser como um de nós. A aliança de Cristo com a igreja, irmãos, é a culminação do plano de Deus para a redenção da humanidade. Ela nos convida a vivermos em comunhão com Cristo, refletindo o seu amor e a santidade em nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Quem sabe Deus não toca o coração de alguém através desse vídeo e através da sua vida que compartilhou. Deus abençoe você, um abraço e tchau!